Quero falar hoje sobre o perdão. Irmã, mas esse tema aí de novo, sim. Você sabia que você pode não ter recebido algumas vitórias da parte de Deus por falta de perdão? Você sabia disso? Veja o que diz o texto de Mateus, capítulo de número 5, versículos 22, 23 e 24. Antes de ler esse texto, eu quero dizer o seguinte para você. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Existem vários exemplos de perdão na Bíblia Sagrada, como o de José e dos seus irmãos. E Jacó e Esaú, Davi com Saul. Até Jesus também nos ensinou sobre o perdão do pai com o filho pródigo, da mulher adúltera, do credor incompassivo. E o reverendo, não é, grande conferencista, missionário, John Wesley, ele dizia àqueles que lhe procuravam pedindo uma resposta para a forma de alcançar a santificação, ele ensinava que deviam escrever uma lista com o nome de pessoas que lhe ofenderam, as pessoas que procuravam ele, dizendo assim, olha, como é que eu faço para ter uma vida de santificação? Então, John Wesley ensinava para eles, olha, faça uma lista com o nome de todas as pessoas que lhe ofenderam e ore por eles todos os dias até você sentir amor por essas pessoas. Ah, mas elas não merecem. Não, ore por essas pessoas mesmo que elas não mereçam. Aí sim você terá alcançado a santidade. Veja que palavra profunda de John Wesley. Quando você começar a amar todos aqueles que te ofendem ou ofenderam um dia, aí sim você terá alcançado a santidade. É muito forte isso aqui. A diferença na Bíblia é que perdão não é um sentimento, como muitas pessoas acham que é. O perdão é uma ordem de Deus. É um mandamento para todo cristão. Você sabe qual é o significado da palavra perdão? Ninguém nunca disse para você? Pois eu vou falar para você nesta tarde. Perdão significa perder. Não sabia? Pois é. Perdão significa perder. Guarde isso no seu coração. Toda vez que você tiver que perdoar alguém, que liberar o perdão para alguém, você pensa primeiro, eu vou precisar perder. Eu vou ter que perder desta vez. Há uma adagem popular que diz que a gente precisa aprender a perder para ganhar. É bem isso o caso do perdão. É aceitar o que o outro lhe fez e não querer receber nada em troca por isso. Porque tem gente que até na hora de liberar o perdão, perdoa querendo barganhar com a pessoa. Só perdoa porque está com segundas intenções. Só perdoa porque não tem muito para onde correr. Só perdoa porque aquela pessoa tem algo em troca para lhe oferecer. E aí nós vamos ver em Mateus alguns conselhos acerca do perdão. E eu quero ler esse texto com você. Veja o que diz aqui Mateus, capítulo 5, versículos 23, 22 ao 24, diz assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar ao seu irmão de raça de víboras, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ao te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Entenda que nós devemos perdoar antes de tudo. Precisamos perdoar antes de qualquer coisa. O perdão deve vir primeiro, não esperar as coisas piorarem e antes de ver a pessoa e passar por um confronto com ela, que às vezes é necessário um confronto, mas é preciso perdoar em oração diante de Deus.
Você pode até não estar de frente com a pessoa, você pode até não ter a oportunidade de estar diante da pessoa, mas você precisa liberar o seu perdão em oração diante de Deus. E mesmo se estivermos com a razão, irmã, mas eu estou com a razão, aí é que mais ainda você deve dar o perdão. Nós precisamos deixar aquele sentimento de justiça própria e julgamento do próximo, porque diante de Deus todos nós somos igualmente pecadores e carentes do seu perdão. Você já pensou nisso? Você pensa assim: essa pessoa não é digna de receber o meu perdão. Fulano não merece o meu perdão. E eu te pergunto, por acaso eu e você merecemos o perdão de Deus? Mas Ele libera para nós todos os dias o seu perdão, mesmo que nós não merecemos. Porque quantas vezes nós prometemos acertar para Deus e nós erramos? Você precisa perdoar antes de qualquer coisa. Segundo, irmã, qual é a condição para eu liberar o perdão? O que é preciso? Veja o que diz ainda o Evangelho segundo escreveu Mateus, versículos 12 ao 15. Vamos nos concentrar em Mateus para ganhar tempo. Mateus 6, 12 ao 15 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha aqui, assim como. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você ouviu isso aqui? Jesus disse que se não perdoássemos nossos inimigos, também não receberíamos o perdão de Deus. Na oração do Pai Nosso, nós falamos isso. Isso é muito sério. Seria como se nós disséssemos para Deus assim: para Deus não perdoar os nossos pecados, assim como não perdoamos os nossos devedores. A condição do perdão, a condição do perdão é o próprio perdão divino. Essa é a condição. Ou seja, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou está dizendo que só receberemos o perdão divino dos nossos pecados se nós perdoarmos a quem nos ofender. Isso aqui é muito sério. Se recusarmos perdoar, estaremos recusando também receber o perdão de Deus para nós. Porque a falta de perdão bloqueia as nossas orações. Quem conhece o perdão do Pai é alguém que sabe perdoar. Se você não sabe perdoar, você não sabe o que é o perdão de Deus. Muitas vezes as nossas orações não chegam no céu, não recebemos a resposta que tanto esperamos, porque nós não aprendemos a perdoar, assim como Deus. Aliás, se nós não aprendemos a perdoar, como diz aqui a oração do Pai Nosso, se não aprendemos a perdoar, nem o perdão de Deus recebemos pelas nossas ofensas. Você fica no gancho, sabe? Aquela conta que você coloca lá no seu Zé, no gancho. Aquela conta lá na padaria, no mercadinho, perto da sua casa, que você diz assim: coloca no gancho que eu não tenho dinheiro para pagar agora não. Assim é quando você não libera o perdão para quem te ofende. O seu perdão diante de Deus, aquele perdão que você precisa e que nós precisamos todos os dias, fica lá no gancho. O dono do estabelecimento, que é Deus, só tira do gancho no dia que você pagar a quem você deve, no dia que você perdoar a quem te ofende. Ele diz: está pago. Eita Jesus, que o negócio é muito sério. Quem sabe você esteja dizendo assim: mas irmã, como é que eu vou pedir perdão? A senhora não tem noção do que aconteceu. O caso é muito estreito, a situação é muito difícil. Eu quero deixar bem claro aqui que perdoar, eu já disse isso outras vezes em outras ministrações, perdoar
não significa viver junto. Isso já passa a ser hipocrisia e farisaísmo. O fato de eu perdoar alguém não significa que eu tenho que enfiar essa pessoa dentro da minha casa de novo. Que eu tenho que colocar essa pessoa na minha convivência do dia a dia. Se eu sei que as intenções daquela pessoa é sempre me prejudicar, é sempre me ofender, é sempre me destratar, eu não vou ficar procurando coisas para inflamar meu coração novamente. Eu vou liberar o perdão para ela, mas eu não sou obrigada a conviver com ela. Agora, se num caso excepcional eu tiver que ficar junto, aí você precisa fazer isso de coração aberto. Porque se você sente mal-estar ao estar perto daquela pessoa que você diz que perdoou, então você de fato não perdoou. Existe algo ainda que precisa ser ajustado, que precisa ser revisto, que precisa ser confrontado. Porque eu entendo que eu liberei o perdão para aquela pessoa quando eu consigo conviver com ela, quando eu falo com ela e não sinto mal-estar. Quando eu cruzo no caminho dela, não sinto mal-estar. Se tiver que estar num ambiente, numa festa, num culto, eu estou junto com ela e eu não sinto mal-estar, então eu de fato liberei o perdão para ela. Agora esse negócio de dizer, eu perdoei, quero fulano pra cá e eu pra cá. Mas quando você ouve falar no nome da pessoa, quando você cruza a pessoa no caminho, quando você tem que estar no mesmo ambiente, você sente mal-estar, então está precisando ser tratado ainda. Mateus 18, versículos 15 ao 17, escute essa palavra. Mateus 18, versículos 15 ao 17 diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele sozinho. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que, pela boca de 2 pessoas ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, nem você e nem as testemunhas, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Porque às vezes acontece de a gente procurar alguém para tratar um determinado assunto, ou de a gente pedir o perdão. Muita gente já me procurou a respeito disso. Ô irmã, mas eu já pedi o perdão para ele e ele não quer me perdoar. Ô irmã, mas eu já pedi o perdão para ela, mesmo sabendo que eu tinha razão, eu pedi desculpas, eu pedi perdão e a pessoa não me trata bem. Deixa com Jesus agora. Já chamou, já conversou, já levou testemunha, já fez tudo o que tinha que fazer e a pessoa não liberou o perdão para você, segue em paz. Você já teve o perdão de Deus. Siga a sua vida em frente. Deixa a pessoa ser tratada por Deus. Eu vou perguntar para você, qual é o mais difícil? É pedir perdão ou dar o perdão? Pedir perdão ou dar o perdão? Pense nisso. O texto diz que quem foi ofendido é que deve procurar o ofensor. Não é o contrário. Às vezes a pessoa fica assim, mas eu tô aqui e não saio do meu lugar porque foi fulano que me ofendeu. Eu não tenho que ir lá falar com ele, não. Vou ficar aqui. Deixa ele cheio de cólera, de ódio, de raiva, do que ele quiser. Não fui eu que ofendi ele. Mas esse texto está dizendo, se você sabe que o teu irmão tem algo contra você e foi ele que te ofendeu, é você que tem que procurar ele. A Bíblia vai contra todos os paradigmas dessa terra. Observe aqui que o ferido procura o remédio com quem lhe feriu. A orientação de Jesus é que a pessoa que se sentiu ofendida, ela procure quem o ofendeu sozinha. Se não der certo, depois procura junto com alguma testemunha. E se não se resolver, leva o caso à igreja, ao pastor da igreja. E mesmo assim, se não adiantar, a pessoa que não quis se arrepender, ela deve ser considerada como um publicano e pecador. Mas presta atenção. O que para Jesus é ser um publicano e pecador, não significa que a pessoa é uma pessoa desprezível, não. Quando o texto diz considerar como uma republicana e uma pecadora a pessoa que te ofendeu, que não quis aceitar o teu perdão, entre linhas o texto está dizendo que essa pessoa é mais digna de amor e de compaixão do que você, porque você entendeu o que Deus queria de você e a pessoa não conseguiu compreender.
Então não quer dizer que você tem que desprezar, quer dizer que ela é mais digna de compaixão e precisa de mais oração do que você. E para eu terminar aqui, quantas vezes, irmã, quantas vezes eu devo perdoar quem me ofendeu? Está lá em Mateus 18, não vou ler para ganhar tempo, do 18, aqui no mesmo capítulo, dos versículos 21 em diante, Jesus fez uma conta, sabe, interessante, porque quando Jesus estava falando isso, a respeito de levar as testemunhas, aí então os discípulos perguntaram: Senhor, então quantas vezes a gente deve perdoar quem nos ofendeu? E Jesus fez uma conta interessante, usando o que o povo acreditava, como o número 7, que para o povo era símbolo de perfeição. O 7 era o número da perfeição e Jesus ainda fez questão de multiplicar por 70. Na verdade, se nós formos fazer essa conta, né, dos 70 vezes 7, a conta das vezes de quem ofendeu quem, na matemática normal vai dar 490 vezes. E aí nós chegaremos ao que o versículo 35 do capítulo 18 diz: até o íntimo, é o que Jesus quis dizer. Ou seja, é impossível uma pessoa nos ofender 490 vezes por dia. Mas se isso fosse possível, o Senhor está dizendo: você precisa perdoar essa pessoa até o íntimo do seu coração. Precisa ser de verdade. Precisa ser de todo o coração. É o que Jesus quis dizer, que nós devemos perdoar até sentir do fundo do coração que nós perdoamos. E aí nós seremos não seremos mais atingidos por qualquer probleminha e não seremos ofendidos à toa. Quando a gente aprender que o perdão é uma conta que não termina, a gente para de se ofender por qualquer coisinha que as pessoas fazem. Sabia disso? Sabia? A gente precisa perdoar até o fim, até quando Jesus tirar a gente aqui da terra. Eu concluo dizendo o seguinte, lá em João capítulo 20, versículos 22 e 23, Jesus estava dando autoridade aos discípulos para perdoar pecados. Observe que o Espírito Santo, ele nos dá autoridade para perdoar pecados também. Quando nós temos intimidade com Deus, nós recebemos essa capacidade de perdoar de todo o coração as pessoas. E como representante de Cristo, nós devemos perdoar como Ele perdoou. O perdão é uma chave. Presta atenção nisso aqui para mim terminar. O perdão é uma chave que liberta algemas do ódio que acorrentam as pessoas que não sabem amar. O perdão é a chave que liberta as algemas do ódio. Sabe? Quem perdoa é livre para amar. E aí eu termino dizendo a você as razões por que nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar porque também erramos, porque somos carentes também do perdão de Deus e das outras pessoas. Nós devemos perdoar porque não somos melhores do que ninguém para nos recusar a dar o perdão para alguém. Devemos perdoar porque o perdão é de Deus. E nós devemos dar de graça aquilo que de graça também nós recebemos. Nós devemos perdoar porque as adversidades, elas são úteis para moldar o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa personalidade. Essa afronta que alguém tem lançado contra você constantemente, Deus tem usado isso. Não é para encher teu coração de ódio, não é para encher teu coração de amargura, de rancor. Deus tem usado essas afrontas para moldar o seu caráter, para moldar seu temperamento, para moldar sua personalidade. E é por isso que nós devemos ter maturidade para entender as dificuldades nos relacionamentos com as pessoas, inclusive dentro de casa. Eu sei que não é uma tarefa fácil. E aí, por último, nós precisamos perdoar porque nós precisamos ser mais espirituais, não tendo ódio de pessoas que são amadas por Deus. Ah, irmã, mas aquela pessoa difícil e problemática é amada por Deus? É. Você está pensando que você era coisa boa também, é? Você está pensando que eu era coisa boa também se tivesse sem Jesus? Estava por aí pintando miséria. Porque é isso que o diabo faz na vida da gente quando a gente está sem Jesus. Aleluia! Essa pessoa que você julga não merecer o perdão, ela é tão amada por Deus quanto você. Aleluia!
E nós precisamos aprender a discernir as armadilhas de Satanás contra a nossa comunhão com os irmãos. Muitas vezes é só uma armadilha, é só uma seta para impedir sua comunhão com os irmãos e com Deus, porque a falta de perdão interrompe a nossa comunhão com Deus. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Seja livre. Seja liberto. A falta de perdão tem te aprisionado, seja liberto. E eu repito, para perdoar você não é obrigado a conviver, mas que você precisa perdoar, você precisa.